Capítulo 3. Apaixonando-se. Ela entrou em meu escritório sem hora marcada e perguntou à minha secretária se poderia falar comigo durante 5 minutos. Eu conhecia Janice há muito tempo. Ela estava com 36 anos e nunca se casara. Havia namorado vários rapazes no passar dos anos, um deles durante 6 anos, outro durante 3 e diversos por curtos períodos de tempo. De vez em quando ela marcava uma consulta comigo para conversar sobre alguma dificuldade específica que estivesse atravessando em algum de seus relacionamentos. Ela era, por natureza, uma pessoa disciplinada, consciente, organizada, reflexiva e cuidadosa. Era completamente fora de suas características aparecer em meu escritório sem ter hora marcada. Eu pensei, só alguma crise terrível faria Janice vir aqui sem marcar hora. Então, eu disse à minha secretária que a deixasse entrar. Eu realmente esperava vê-la debulhada em lágrimas, contando-me alguma trágica experiência logo ao abrir a porta. No entanto, ela literalmente pulou para dentro da sala gritando animadamente. Perguntei-lhe, como vai, Janice? Ótima, nunca estive melhor em toda a minha vida, vou me casar. É mesmo? Eu disse demonstrando minha surpresa. Com quem? Quando? Com David Gillespie, em setembro. Isso é maravilhoso. Há quanto tempo vocês estão namorando? 3 semanas. Sei que é loucura, Dr. Chapman, depois de ter namorado tantos outros e de tantas vezes ter chegado perto do casamento. Eu mesma não consigo acreditar, mas sei que o David é o rapaz certo para mim. Pela primeira vez, nós dois descobrimos isso juntos. É claro que não falamos sobre esse assunto na primeira vez que saímos, mas uma semana depois ele me pediu em casamento. Eu sabia que ele me pediria e eu aceitaria. Nunca me senti assim antes, Dr. Chapman. O senhor conhece os relacionamentos que tive nesses anos todos e as lutas que enfrentei. Em cada um deles, alguma coisa não dava certo. Nunca tive a certeza de que deveria me casar com algum deles, mas agora sei que David é a pessoa preparada por Deus. Nesse momento, Janice balançava-se para frente e para trás em sua cadeira, rindo e dizendo: sei que parece loucura, mas estou tão feliz, nunca estive tão feliz em toda a minha vida. O que acontecia com Janice? Ela estava apaixonada. Em sua mente, David era o homem mais maravilhoso que ela já conhecera. Ele era perfeito em todas as formas e também se tornaria o marido ideal. Ela pensava nele dia e noite. O fato de David já ter sido casado 2 vezes, possuir 3 filhos e ter passado somente no ano anterior por 3 empregos diferentes não lhe importava. Ela estava feliz e convencida de que seria feliz para sempre ao lado dele. Ela estava apaixonada. A maioria de nós entra para o casamento pela porta do amor. Ocorre de conhecermos alguém que possui características físicas e marcas em sua personalidade que disparam nosso sistema de alerta. Os sinos tocam e iniciamos o processo da descoberta de quem é aquela pessoa. No primeiro encontro pode ser servido um hambúrguer ou um belo churrasco, dependendo do nosso orçamento. Mas nosso real interesse não é a comida. Entramos em uma empreitada para conhecer o amor. Será que esse sentimento ardente, borbulhante dentro de mim pode ser algo real? Algumas vezes essas borbulhas desaparecem logo no primeiro encontro, ao descobrirmos que ela ou ele funga. Dessa forma, as borbulhas escorregam por nossos dedos e não queremos mais comer hambúrguer com aquela pessoa. Outras vezes, porém, as borbulhas aumentam mais ainda após aquele lanche. Arrumamos vários outros encontros e, pouco tempo depois, o nível de intensidade chega a ponto de afirmarmos: acho que estou apaixonada ou apaixonado. Pensando que o sentimento é algo real, contamos a outra pessoa esperando que isso seja recíproco. Se não é, as coisas dão uma esfriada, ou então redobramos nossos esforços para impressionar e acabamos, eventualmente, conquistando o amor de nosso amado. Quando há reciprocidade, começamos a falar sobre casamento, porque todos concordam que estar apaixonado é um alicerce necessário para se manter um bom casamento. Nossos sonhos, antes de nos casarmos, são de êxtase conjugal. É difícil pensar-se qualquer outra coisa quando estamos apaixonados. Nesse patamar, estar apaixonado é uma experiência eufórica. Um fica emocionalmente obcecado pelo outro.
Dorme-se pensando nele, nela. Levanta-se e aquela pessoa é a primeira coisa que nos vem à mente. Ansiamos por estar juntos. Gastar tempo um com o outro é como estar na antecâmara do céu. Quando andamos de mãos dadas, é como se nossos corações batessem no mesmo compasso. Beijaríamos um ao outro para sempre se não tivéssemos de ir à escola ou ao trabalho. O abraçar estimula sonhos de casamento e êxtase. O rapaz apaixonado tem a ilusão de que sua amada é perfeita. A mãe pode ver falhas, mas ele não. A mãe diz: querido, você já considerou o fato de que ela esteve em tratamento psiquiátrico durante 5 anos? Ele, porém, replica: oh, mãe, dá um tempo, já faz 3 meses que ela está de alta. Seus amigos também veem algumas falhas, mas não se atrevem a dizer nada, a menos que ele peça. E as chances disso acontecer são inexistentes, porque, em sua cabeça, ela é perfeita, e o que os outros pensam não lhe importa. Nossos sonhos, antes de nos casarmos, são de êxtase conjugal. Vamos fazer um ao outro super felizes. Outros casais podem discutir e brigar, mas isso não acontecerá conosco. Nós nos amamos. Naturalmente, não ficamos de todo enganados. Sabemos, ao utilizar o racional, que teremos algumas diferenças. Porém, temos certeza de que conversaremos abertamente sobre elas, um de nós cederá e assim chegaremos a um denominador comum. É muito difícil pensar algo diferente quando se vive um clima de paixão. Somos levados a acreditar que, se realmente estivermos apaixonados, esse amor durará para sempre. Os maravilhosos sentimentos dos quais partilhamos no momento nos acompanharão até o fim de nossas vidas. Nada se interporá entre nós. Estamos enamorados e aprisionados pela beleza e charme da personalidade um do outro. Nosso amor é a melhor coisa da qual já desfrutamos. Notamos que alguns casais chegaram a perder esse sentimento, mas isso nunca acontecerá conosco. Fazemos, portanto, a seguinte colocação: é possível que eles nunca tenham sentido um amor verdadeiro como o nosso. Infelizmente, a eternidade da paixão é uma ficção e não um fato. A psicóloga Dorothy Tennov desenvolveu longos estudos sobre este fenômeno. Após estudar os comportamentos entre os casais, ela concluiu que o tempo médio de extensão da obsessão romântica é de 2 anos. Se a paixão foi um fruto proibido, talvez dure um pouco mais. Eventualmente, todos nós descemos das nuvens e pisamos com nossos pés em terra novamente. Nossos olhos abrem-se e passamos a enxergar as verrugas da outra pessoa. Descobrimos que alguns de seus traços de personalidade são realmente irritantes. Seus padrões de comportamento aborrecem-nos. Possuem também capacidade para machucar e irar-se, e utilizam também palavras duras e julgamentos críticos. Esses traços que não percebemos quando estávamos apaixonados tornam-se agora enormes montanhas. Então nos recordamos das palavras ditas por nossa mãe e perguntamos a nós mesmos: como pude ser tão tolo? Bem-vindos ao mundo real do casamento, onde fios de cabelo sempre estarão na pia e respingos brancos da pasta de dente estarão no espelho. Discussões ocorrem por causa do lado de se colocar o papel higiênico, se a folha deve ser puxada por baixo ou por cima. E um mundo onde os sapatos não andam até o guarda-roupa e as gavetas não fecham sozinhas. Os casacos não gostam de cabides e pés de meia somem quando vão para a máquina de lavar. Nesse mundo, um olhar pode machucar, uma palavra pode quebrar. Amantes podem tornar-se inimigos e o casamento um campo de batalha sem trégua. O que aconteceu com a paixão? Que coisa! Foi uma ilusão que nos enganou e levou-nos a assinar nossos nomes na linha pontilhada, na alegria e na tristeza. Não é de se admirar que tantos amaldiçoem o casamento e o ex-cônjuge, a quem um dia amaram. Além disso, se fomos enganados, temos o direito de ficar bravos. Será que foi realmente amor? Acho que sim. O problema é que houve falta de informação. A principal falha na informação é o falso conceito de que a paixão dura para sempre. Deveríamos saber disso. Uma simples observação é o bastante para concluirmos que, se as pessoas permanecessem obcecadas pela paixão, estaríamos em grandes apuros.
As ondas da paixão iriam de encontro aos negócios, à indústria, à igreja, à educação e ao restante da sociedade. Por quê? Porque pessoas apaixonadas perdem o interesse nas outras coisas. Por esse motivo, também chamamos a paixão de obsessão. O estudante colegial que entra em uma paixão avassaladora vê suas notas despencarem. É difícil concentrar-se nos estudos quando se está apaixonado. Amanhã vai cair na prova a Segunda Guerra Mundial, mas quem se importa com essa guerra? Quando se está apaixonado ou apaixonada, tudo mais parece irrelevante. Um certo senhor me disse: Dr. Chapman, meu trabalho é estafante. Eu então lhe perguntei: o que você quer dizer com isso? Eu conheci uma garota, apaixonei-me por ela e desde então não consigo fazer mais nada. Não consigo concentrar-me no serviço, fico o dia inteiro sonhando com ela. A euforia do estado de paixão concede-nos a ilusão de que estamos em um relacionamento bem íntimo. Sentimos como se nos pertencêssemos um ao outro. Passamos a pensar que somos capazes de enfrentar qualquer problema que surja. Sentimos-nos altruístas em relação um ao outro. Um jovem disse a respeito de sua noiva: não consigo nem pensar em fazer algo que a magoe, meu único desejo é vê-la feliz. Essa obsessão dá-nos o falso sentimento de que nossas atitudes egocêntricas foram erradicadas e tornamo-nos um tipo de Madre Teresa de Calcutá, de tão desejosos que ficamos de fazer qualquer coisa para o bem de nosso amado. A razão pela qual nos sentimos tão à vontade para fazer tais coisas deve-se ao fato de sinceramente acreditarmos que a pessoa por quem estamos apaixonados sente o mesmo por nós. Cremos que ela também está comprometida em suprir nossas necessidades e ama-nos tanto quanto a amamos e também nada fará para nos magoar. Esse modo de pensar é realmente uma utopia. Não é que sejamos hipócritas quanto ao que pensamos e sentimos, mas estamos dominados por expectativas irreais. Cometemos um erro de avaliação da natureza humana. Normalmente somos egoístas. Nosso mundo resume-se em nós mesmos. Ninguém é inteiramente altruísta. A euforia da paixão é que estabelece essa ilusão. Uma vez que a experiência da paixão siga seu rumo normal, é bom lembrar que, em média, a paixão dura por volta de uns 2 anos, retornamos ao mundo real e começamos a nos impor. Ele expressa seus desejos, mas são diferentes dos dela. Ele deseja sexo, mas ela está muito cansada. Ele quer comprar um carro novo, mas ela diz que essa ideia é um absurdo. Ela quer visitar os pais, mas ele diz que não quer gastar tanto tempo com a família dela. Ele quer jogar futebol, mas ela diz: você gosta mais de futebol do que de mim. Gradativamente a ilusão da intimidade dilui-se e os desejos individuais, as emoções, os pensamentos e os padrões de comportamento assumem seus lugares. Tornam-se 2 pessoas. Suas mentes não se fundiram em uma só e suas emoções misturaram-se superficialmente no oceano do amor. Agora então, as ondas da realidade começam a separá-los. Eles saem do domínio da paixão e nesse ponto muitos desistem e separam-se, divorciam-se e partem em busca de uma nova paixão, ou então desenvolvem o árduo trabalho de aprenderem a amar-se mutuamente sem a euforia da paixão. A experiência da paixão não possui enfoque em nosso próprio crescimento, nem no crescimento e desenvolvimento do cônjuge. Dificilmente também fornece o senso de realização. Alguns pesquisadores, entre eles o psiquiatra M. Scott Peck e a psicóloga Dorothy Tanoff, chegaram à conclusão de que a experiência da paixão não deveria de forma alguma ser chamada de amor. Dr. Peck concluiu que o apaixonar-se não é amor verdadeiro, por 3 razões. Primeira, apaixonar-se não é um ato da vontade, nem uma escolha consciente. Não importa o quanto desejemos, não conseguimos apaixonar-nos voluntariamente. Por outro lado, mesmo que não busquemos essa experiência, ela pode simplesmente acontecer em nossa vida. Muitas vezes apaixonamo-nos no momento errado e pela pessoa errada.
Segunda, apaixonar-se não é amor verdadeiro, porque não implica em nenhuma participação de nossa parte. Qualquer coisa que façamos apaixonados requererá pouca disciplina e esforço. Os longos e dispendiosos telefonemas realizados, o dinheiro gasto em viagem para ficarmos juntos, os presentes e todo o trabalho envolvido nada representam. Da mesma forma que os pássaros constroem instintivamente seus ninhos, a natureza da pessoa apaixonada impulsiona na realização de atos inusitados e não naturais, de um para com o outro. Terceira, a pessoa apaixonada não está genuinamente interessada em incentivar o crescimento pessoal daquela por quem nutre sua paixão. Se temos algum propósito em mente ao nos apaixonarmos, é o de terminar nossa própria solidão e talvez assegurar essa solução através do casamento. A paixão não se focaliza em nosso crescimento pessoal e nem tampouco no da outra pessoa amada. Pelo contrário, a sensação é a de que já se chegou onde se deveria alcançar e não é necessário crescer mais. Encontramo-nos no ápice da felicidade e nosso único desejo é continuar lá. E nosso amado naturalmente também não precisa mais crescer, pois já é perfeito ou perfeita. Esperamos somente que ela mantenha essa perfeição. Se apaixonar-se não é amor, então o que é? Dr. Peck afirma: é um componente instintivo e geneticamente determinado do comportamento de acasalamento. Em outras palavras, um colapso temporário das reservas do ego que constituem o apaixonar-se. É uma reação estereotipada do ser humano a uma configuração de tendências sexuais internas e estimulações sexuais externas, as quais designam-se ao crescimento da probabilidade da união e elo sexual, tendo em vista a perpetuação da espécie. Quer concordemos ou não com essa conclusão, os que dentre nós se apaixonaram e também saíram desse estado de paixão, concluirão que essa experiência arremessa-nos a uma órbita emocional diferente de qualquer outra que porventura experimentamos. A tendência é o rompimento com a nossa razão, o que nos leva a fazer e a dizer coisas que nunca faríamos ou diríamos em momentos de maior sobriedade. De fato, quando saímos desse estado de paixão, questionamos como pudemos ter feito tais coisas. Quando a onda da emoção passa e voltamos ao mundo real, onde as diferenças são notórias, quantos de nós fizeram para si a pergunta: por que me casei? Não combinamos em nada. No entanto, quando estávamos no auge da paixão, pensávamos que combinávamos em tudo, pelo menos em tudo que era importante. Isso significa que, por termos sido fisgados dentro da ilusão da paixão, encontramo-nos agora frente a duas opções. 1. Estamos destinados a uma vida miserável com nosso cônjuge, ou 2. Devemos nos separar e tentar novamente. Nossa geração tem optado pela última decisão, ao passo que a anterior escolheu a primeira. Antes de concluirmos automaticamente o fato de que fizemos a melhor escolha, devemos examinar os dados. Atualmente, 40% dos primeiros casamentos nos Estados Unidos terminam em divórcio, 60% dos segundos e 75% também. Pelo que se pode ver, a perspectiva de um segundo e terceiro casamentos felizes não é muito atingida. As pesquisas realizadas parecem indicar que existe uma terceira e melhor alternativa: reconhecer que a paixão é o que é, um pico emocional temporário, e então desenvolver o amor verdadeiro com nosso cônjuge. Esse tipo de sentimento é de natureza emocional, mas não obsessivo. É o amor que une razão e emoção. Envolve um ato da vontade e requer disciplina, pois reconhece a necessidade de um crescimento pessoal. Nossa necessidade emocional básica não é apaixonar-se, mas ser genuinamente amado ou amada. É conhecer o amor que cresce com base na razão e na escolha, e não no instinto. Preciso ser amado por alguém que escolheu me amar, que vê em mim algo digno de ser amado. Esse tipo de amor requer esforço e disciplina. É a escolha que fazemos de gastar nossa energia em benefício da outra pessoa, sabendo que, se sua vida é enriquecida por nosso esforço, também nos sentimos satisfeitos. A satisfação de termos realmente amado alguém. Não exige a euforia na experiência da paixão. Para falar a verdade, o amor verdadeiro não começa enquanto a experiência da paixão não tiver seguido seu curso.
Amor racional, volitivo, é o tipo de amor para o qual os sábios nos conclamam. Não se deve levar em consideração os atos de bondade praticados por alguém que se encontre sob a influência da paixão obsessiva. Uma força instintiva impulsiona e suscita ações que vão além do comportamento normal. Porém, um retorno ao mundo real, onde se inclui a escolha humana, permite optarmos por sermos gentis e generosos, o que é o amor verdadeiro. A necessidade emocional de amor deve ser suprida se formos emocionalmente saudáveis. Adultos casados desejam sentir-se amados por seus cônjuges. Sentimos-nos seguros quando nossos companheiros aceitam-nos, desejam-nos e estão comprometidos com nosso bem-estar. Durante o estágio da paixão, sentimos todas essas emoções. É fantástico enquanto dura. Nosso erro é achar que ela nunca acabará. Essa obsessão, no entanto, não dura para sempre. Se equipararmos o casamento a um livro, poderemos compará-lo à introdução do mesmo. O âmago desta obra é o amor racional e volitivo. Esse é o tipo para o qual os sábios sempre nos conclamam. É um amor intencional. Essa é uma boa notícia aos casais que perderam seus sentimentos de paixão. Se o amor é uma opção, então eles possuem a capacidade de amar após a experiência da paixão haver passado e regressarem ao mundo real. Esse tipo de amor inicia-se com uma atitude, o modo de pensar. Amor é a atitude que diz: sou casado ou casada com você e escolho lutar pelos seus interesses. Então, os que optam por amar encontrarão formas apropriadas para demonstrar essa decisão. Alguém pode comentar: isso parece tão estéril. Amor como uma atitude e com um comportamento apropriado? Onde estão as estrelas cadentes e as fortes emoções? Onde ficam a ansiedade do encontro, a piscada de olho, a eletricidade do beijo e o entusiasmo do sexo? E a segurança emocional de se saber que ocupamos o primeiro lugar na mente da outra pessoa? Este livro é exatamente sobre isso. Como suprir as profundas necessidades de amor de uma pessoa? Se aprendermos e optarmos por isso, então o amor que compartilharmos tornar-se-á melhor do que qualquer coisa que possamos sentir enquanto dominados pela paixão. Durante vários anos tenho compartilhado o conceito das 5 linguagens do amor em meus seminários e nas sessões de aconselhamento. Milhares de casais atestarão a validade do que você descobrirá através desta leitura. Meus arquivos estão lotados de cartas de pessoas com quem nunca me encontrei, dizendo: um amigo meu me emprestou uma de suas fitas sobre as linguagens do amor e sua mensagem revolucionou meu casamento. Tínhamos tentado há anos amar-nos, mas não conseguíamos. Agora que falamos as linguagens adequadas do amor, o clima emocional de nosso casamento tem melhorado muito. Quando o tanque do amor emocional de seu cônjuge está cheio e ele se sente seguro de seu amor, o mundo todo fica mais claro e ele caminha para atingir o mais alto potencial de sua vida. Porém, quando este reservatório está vazio e ele se sente usado e não amado, o mundo todo parecerá escuro e não conseguirá utilizar seu potencial de vida. Nos próximos 5 capítulos, explicarei as 5 primeiras linguagens emocionais do amor e então, no de número 9, ilustrarei como descobri-las, pois podem tornar seu esforço de amar mais produtivo. Capítulo 4. A primeira linguagem do amor. Palavras de afirmação. Mark Twain disse certa vez: um bom elogio pode me manter vivo durante 2 meses. Se tomarmos suas palavras ao pé da letra, 6 elogios por ano manteriam seu tanque do amor em nível operacional. Sua esposa, porém, provavelmente precisará de mais do que isso. Uma forma de se expressar o amor emocional é utilizar palavras que edificam. Salomão, um dos escritores da Bíblia, escreveu: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Muitos casais nunca aprenderam o tremendo poder de uma afirmação verbal mútua. Mais tarde, este rei acrescentou: a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Elogios verbais e palavras de apreciação são poderosos comunicadores do amor. São os melhores comunicados em forma de expressão direta e simples, como: você ficou tão elegante com esse terno. Você está muito bem com esse vestido. Ninguém faz essas batatas melhor que você.
Querido, muito obrigada por ter lavado a louça para mim esta noite. Muito obrigada por pagar mais um dia da faxineira esta semana. Quero que saiba que estou realmente grata. Muito obrigado por ter feito um jantar tão gostoso. O que deverá acontecer ao clima emocional do casamento se o marido e a mulher ouvirem essas palavras de afirmação regularmente? Anos atrás, eu estava em meu escritório com a porta aberta quando uma senhora apareceu de repente e perguntou: "O senhor tem um minuto?" "Sim, claro", respondi. Ela se sentou e disse: "Dr. Chapman, estou com um problema. Não consigo fazer com que meu marido pinte o nosso quarto. Já faz 9 meses que lhe peço diariamente, mas não tem adiantado. Já tentei tudo o que podia, mas não há jeito." Meu primeiro pensamento foi: "Minha senhora, parece que você bateu na porta errada. Não temos pintores aqui." No entanto, virei-me para ela e disse: "Fale-me sobre isso." E ela começou a contar. Bem, sábado passado foi um grande exemplo. Lembra-se como o dia estava lindo? Sabe o que meu marido fez o dia inteiro? Lavou e encerou o carro. E o que a senhora fez? Fui à garagem e disse: "Bob, não consigo entendê-lo. O dia hoje está perfeito para pintar o quarto e você está aqui lavando e encerando o carro." E seu comentário deu certo? Ele foi pintar o quarto? Não, o quarto encontra-se do jeito que estava, sem pintura. Não sei mais o que fazer. Deixe-me fazer-lhe uma pergunta. A senhora é contra carros limpos e encerados? Não, mas quero que meu quarto seja pintado. A senhora tem certeza de que seu marido sabe que a senhora gostaria que ele pintasse o quarto? Estou plenamente convicta. Tenho pedido isso a ele durante 9 meses. Deixe-me fazer-lhe mais uma pergunta. Seu marido faz alguma coisa bem feita? Como o quê? Coisas como recolher o lixo, limpar os vidros de seu carro, colocar combustível no automóvel, pagar a conta de luz, ajudá-la a vestir um casaco, etc. Sim, ele faz muito bem algumas dessas coisas. Então, tenho 2 sugestões. Primeira, nunca mais mencione a pintura do quarto. Esqueça e jamais fale com ele sobre isso. Ela olhou para mim e disse: "Não vejo em que isso pode ajudar." O objetivo do amor não é você conseguir algo que deseje, mas fazer alguma coisa pelo bem-estar daquele a quem ama. No entanto, é fato que, quando recebemos elogios, dispomos-nos mais a retribuir a gentileza recebida. Escute, você acabou de dizer que ele já sabe qual é o seu desejo. Gostaria que ele pintasse o quarto. Não é mais preciso dizer-lhe isso. Ele já sabe. A segunda sugestão é a seguinte: na próxima vez que seu marido fizer alguma coisa bem feita, expresse isso a ele verbalmente, elogiando-o. Se ele levar o lixo para fora, diga-lhe algo como: "Bob, quero que você saiba que sou muito grata por ter levado o lixo para fora." Não diga jamais: "Se demorasse mais para levar esse lixo para fora, as moscas fariam isso por você." Quando ele pegar as contas para pagar, diga algo como: "Obrigada por pagar nossas contas. Há maridos que não fazem isso e quero que saiba que sou realmente muito grata." Todas as vezes que ele fizer algo de bom, elogie-o. Não vejo como isso pode fazer com que ele pinte o quarto. A senhora pediu meu conselho, eu o dei, faça como achar melhor. Ela não estava muito satisfeita comigo quando foi embora. 3 semanas mais tarde, ela voltou a meu escritório e disse: "Deu certo." Ela aprendeu que as palavras elogiosas são realmente motivadoras. Não sugiro que use de bajulação para conseguir o que deseja de seu cônjuge. O objetivo do amor não é obter o que se quer, mas fazer algo pelo bem-estar daquele a quem se ama. É verdade, porém, que ao recebermos palavras elogiosas, de afirmação, tornamo-nos mais motivados a sermos recíprocos e a fazermos algo que nosso cônjuge deseje. Palavras encorajadoras. Elogio verbal é uma entre as muitas formas de se expressar palavras de afirmação ao seu cônjuge. Outra maneira: as palavras encorajadoras. O termo encorajar significa inspirar coragem. Em determinadas fases da vida, todos nós nos sentimos inseguros. Não possuímos a coragem necessária e esse medo impede-nos de realizarmos certos atos positivos que gostaríamos de concretizar.
O potencial latente de seu cônjuge, nestas áreas de instabilidade, talvez espere suas palavras de encorajamento. Ellison sempre gostou de escrever. Mais tarde, na faculdade, fez alguns cursos de jornalismo. Percebeu rapidamente que seu entusiasmo em redigir superava em muito seu interesse pela história, que fora sua matéria predileta. Já era muito tarde para que mudasse de faculdade, mas, após se formar e antes de seu primeiro filho, ela escreveu vários artigos. Apresentou um deles à redação de uma revista, porém, como não foi aceito, não teve mais coragem de tentar novamente em outro lugar. Agora, com os filhos já mais velhos e com um pouco mais de tempo, ela resolveu voltar a escrever. O marido de Ellison, Robert, prestara pouca atenção nos artigos dela nos primeiros anos de casamento. Ele se ocupava com sua própria carreira, pois desejava galgar todos os degraus de sua empresa. Ainda em tempo, Robert percebeu que o real significado da vida encontrava-se não em realizações, mas nos relacionamentos. Ele aprendeu a dar mais valor para Ellison e aos interesses dela. Nesse ritmo, foi natural que em uma das noites ele pegasse um dos artigos escritos por sua esposa e o lesse. Ao terminar, ele se dirigiu para onde Ellison lia um livro. Muito entusiasmado, ele disse: "Desculpe interromper sua leitura, mas eu tenho que lhe dizer uma coisa. Acabei de ler seu artigo Aproveite seu feriado. Ellison, você é uma excelente escritora. Esta matéria precisa ser publicada. Você escreve de forma clara e usa palavras que faz com que o leitor consiga visualizar o que se relata. Seu estilo é fascinante. Você tem de levar este artigo para algumas revistas." "Você acha realmente?" ela perguntou um pouco hesitante. "Acho sim, seu material é muito bom mesmo." Quando Robert saiu da sala, ela não continuou sua leitura. O livro ficou aberto em seu colo e ela sonhou acordada durante meia hora sobre o que o marido acabara de falar. Quis saber se outras pessoas veriam seu artigo da mesma forma que seu esposo o observara. Lembrou-se de quando lhe passaram um fax, agradecendo, porém dispensando seu artigo. Mas agora era diferente. Seus textos estavam melhores, ela havia amadurecido. Antes que levantasse para pegar um copo d'água, tomou uma decisão. Levaria seus artigos para a apreciação de algumas revistas. Iria atrás da possibilidade deles serem publicados. As palavras encorajadoras de Robert foram pronunciadas há 14 anos. Ellison já possui vários artigos publicados desde então, e agora já tem um contrato para escrever. É uma excelente escritora. Porém, foram as palavras encorajadoras de seu marido que a inspiraram e impulsionaram a dar o primeiro passo no árduo processo de ter um artigo publicado. Talvez seu cônjuge possua alguma qualidade que tenha grande potencial, mas se encontra adormecida. Aquela capacidade talvez aguarde suas palavras encorajadoras. Quem sabe seja preciso que ele e ela se matriculem em algum curso para desenvolver esse potencial. Talvez seja necessário que ele e ela se encontre com alguém da área em questão para pegar algumas dicas do próximo passo a ser dado. Suas palavras podem dar a seu cônjuge a coragem necessária para ele ir atrás de seu sonho. Por favor, perceba que não falo para pressionar seu cônjuge a fazer alguma coisa que você queira que ele realize. Oriento sobre como encorajá-lo a desenvolver alguma aptidão que ele já possua. Por exemplo, alguns maridos pressionam suas esposas a fazer regime. Eles dizem que as encorajam, mas elas sentem isso como uma condenação. Somente quando a pessoa, por si, decide perder peso, é que você deve encorajá-la. Até que parta dela o desejo, suas palavras pesarão como um sermão. É muito raro esse tipo de discurso encorajador, pois soa mais como julgamento, destinado a estimular a culpa. Não expressa amor, mas rejeição. Encorajamento requer empatia, que nos leva a enxergar o mundo segundo a perspectiva de nosso cônjuge. Devemos, em primeiro lugar, procurar saber o que é importante para ele. Se, no entanto, seu cônjuge lhe disser: "Estou pensando em fazer uma dieta neste verão", aí então você terá a oportunidade de transmitir-lhe palavras encorajadoras, algo como: "Se você fizer isso, posso dizer-lhe que será um sucesso. Essa é uma das coisas que gosto em você. Quando coloca algo na cabeça, dá um jeito de fazê-lo.
Se isso é o que realmente deseja, farei o que puder para ajudá-lo ou ajudá-la. E não se preocupe com o preço do tratamento, pois daremos um jeito em relação ao dinheiro. Tais palavras poderão dar coragem para que seu cônjuge ligue à clínica que promove aquela dieta. Encorajamento requer empatia que nos leva a ver o mundo da perspectiva de nosso cônjuge. Devemos, primeiramente, aprender o que é importante para ele ou ela. Aí, então, seremos capazes de encorajá-lo. O encorajamento verbal comunica: eu sei, eu me preocupo, estou do seu lado. Como posso ajudá-lo? É uma forma de dizer que acreditamos nele ou ela e em suas habilidades. É dar crédito e louvor. A maioria de nós possui mais potencial do que poderíamos imaginar que tivéssemos. O que nos segura é, na maioria das vezes, a falta de coragem. Um cônjuge amoroso pode ser um importante catalisador. É natural que seja difícil elaborar e dizer palavras encorajadoras. Talvez não seja a sua primeira linguagem. Pode ser que para você seja necessário grande esforço para aprender a falar essa segunda língua. Isso será especialmente difícil se você tem um padrão de palavras críticas e condenatórias. Porém, posso assegurar-lhe que seu esforço será recompensado. Palavras bondosas. O amor é esplendoroso. Se desejamos comunicá-lo de forma verbal, devemos utilizar palavras bondosas. Isso tem a ver com a forma através da qual nos expressamos. Uma mesma sentença pode ter dois diferentes significados, dependendo de como ela é apresentada. A frase "eu amo você", quando dita com bondade e ternura, pode ser uma genuína expressão de amor. O que dizer da mesma frase dita da seguinte forma: "eu amo você"? O ponto de interrogação muda todo o significado. Algumas vezes nossas palavras dizem uma coisa, mas o tom de voz afirma outra completamente diferente. Enviamos mensagens dúbias. Nosso cônjuge, geralmente, interpretará a mensagem que lhe enviarmos com base na tonalidade da voz e não nas palavras que usarmos. A frase "eu faço questão de lavar a louça hoje à noite", dita em tom de voz cavernosa, não será recebida como uma expressão de amor. Por outro lado, podemos compartilhar mágoa, dor e mesmo raiva de maneira meiga e aquela mensagem ser uma manifestação de amor. Por exemplo, "fiquei desapontada e magoada por você não haver se oferecido para me ajudar esta noite", dita de forma honesta, gentil, pode ser uma expressão de amor. A pessoa que fala quer ser conhecida por seu cônjuge. Ao compartilhar seus sentimentos, dará um passo para aumentar a intimidade entre ambos. Solicitará uma oportunidade para conversar sobre uma dor, a fim de curá-la. A mesma palavra dita em voz alta, irritada, não será uma expressão de amor, mas sim de condenação e julgamento. A maneira como falamos é extremamente importante. O rei Salomão disse com toda a sabedoria: "A resposta branda desvia o furor". Quando seu cônjuge estiver bravo, deprimido e disser palavras agressivas, se você optar em permanecer gentil, não somente deixará de responder agressivamente, mas usará palavras brandas. Receba o que ele diz como uma comunicação de seu estado emocional. Permita que ele externe sua ira, raiva e sua percepção da situação. Procure enxergar de seu ponto de vista e então expresse de forma bondosa e gentil sua opinião sobre o porquê dele ou dela se sentir daquela forma. Se você entender errado o motivo da alteração de suas emoções, reconheça o erro e peça perdão. Se a sua motivação for diferente da que ele percebe, explique-a de forma gentil. Você deverá procurar a compreensão e reconciliação e não provar seu ponto de vista como a única forma lógica para explicar o ocorrido. Isso é amor maduro, o tipo que devemos aspirar se buscarmos o crescimento em nossos casamentos. O amor jamais registra uma lista de erros. Ele não traz à tona fracassos passados. Nenhum de nós é perfeito. No casamento, nem sempre fazemos o melhor ou o mais certo. Fazemos e dizemos coisas duras a nossos cônjuges. Também jamais apaguemos o passado. Devemos confessar e concordar que agimos mal. Peçamos perdão e tentemos agir diferentemente no futuro.
Após confessar a falta e solicitar o perdão, não poderei fazer mais nada para aliviar a dor causada a meu cônjuge. Quando erro com minha esposa e ela expressa que foi magoada e sugere que eu peça perdão, preciso fazer uma escolha: justiça ou perdão? Se eu escolher a justiça e tentar compensá-la, ou então fazê-la pagar por seu ato errado, farei de mim mesmo um juiz e ela uma ré. A intimidade torna-se impossível de ser restaurada. O perdão é o caminho do amor. Fico admirado como há pessoas que misturam o dia de hoje com o de ontem. Insistem em trazer para o presente os fracassos do passado e, ao fazerem isso, estragam um dia potencialmente maravilhoso. Não posso acreditar que você tenha feito isso. Não sei se algum dia poderei esquecer isso. Você não tem a menor ideia de como me magoou. Não entendo como você pode ficar aí sentado tão tranquilo depois de ter me tratado dessa maneira. Você deveria se ajoelhar e implorar o meu perdão. Não sei se conseguirei perdoá-lo. Essas frases não são de amor, mas de amargura, ressentimento e vingança. Se desejamos desenvolver um relacionamento, precisamos saber quais são os desejos da pessoa amada. Se queremos amar um ao outro, precisamos saber como fazê-lo. A melhor coisa que podemos fazer com os fracassos do passado é torná-los em simples história. Sim, eles ocorreram e certamente machucaram, e talvez ainda magoem, mas ele reconheceu seu erro e pediu seu perdão. Não conseguimos apagar o passado, mas podemos aceitá-lo como experiência de vida. Vivamos o dia de hoje livres das mágoas anteriores. O perdão não é um sentimento, mas um compromisso. É a opção de se mostrar misericórdia e não de se jogar a ofensa no rosto do ofensor. Perdão é uma expressão de amor. Amo você, preocupo-me com você e decido perdoá-lo. Mesmo que eu continue ainda por um tempo a sentir-me machucado, não permitirei que o ocorrido interponha-se entre nós. Espero que aprendamos com essa experiência. Você não é um fracassado porque teve um fracasso. Você é meu marido ou você esposa, e juntos continuaremos nossa caminhada. Estas são palavras de afirmação, ditas no dialeto de palavras gentis. Palavras humildes. O amor faz solicitações, não imposições. Quando dou ordens a meu cônjuge, torno-me pai ou mãe, e ele ou ela, filho ou filha. O pai diz ao filho de 3 anos o que ele deve fazer, ou melhor, o que ele precisa realizar. Isso é necessário porque uma criança nesta idade ainda não sabe como navegar nas traiçoeiras águas da vida. No casamento, no entanto, somos iguais, parceiros adultos. Não somos perfeitos, mas adultos e parceiros. Se vamos desenvolver um relacionamento íntimo, precisamos conhecer os desejos um do outro. Se queremos amar um ao outro, precisamos saber o que ele ou ela pretende. No entanto, a forma como expressamos esses desejos é muito importante. Se os colocamos como ordens, eliminamos as possibilidades da intimidade e afugentamos nosso cônjuge. Se, no entanto, expressarmos nossas necessidades e desejos como pedidos, apontaremos um caminho, mas não empurraremos ninguém para ele. O marido que diz: "Querida, sabe aquela torta de maçã deliciosa que você faz? Será que poderia preparar uma esta semana? Eu amo aquela sobremesa." Concederá uma dica de como ela pode expressar-lhe amor, e dessa forma ambos crescerão em intimidade. Por outro lado, o esposo que diz: "Desde que nosso filho nasceu, você nunca mais fez aquela torta de maçã. Pelo jeito, vou ficar sem comê-la por mais uns 18 anos. Deixou de ser adulto e tornou a comportar-se como um adolescente." Tais reclamações não constroem a intimidade. A esposa que diz: "Será que você poderia limpar a calha este final de semana?" expressa amor ao fazer uma pergunta, um pedido. Porém, a que diz: "Se você não der um jeito de limpar logo essa calha, ela vai acabar despencando do telhado. Já existem brotos de árvore nela e espalham-se por todos os lados." Não demonstra amor, mas sim torna-se uma mulher dominadora. Quando alguém faz um pedido a seu cônjuge, afirma as habilidades dele. Faz entender que ele, ela, possui ou pode fazer algo que é significativo ou valioso para o outro. No entanto, quando dá ordens, torna-se um tirano. Seu cônjuge não se sentirá afirmado, mas diminuído.
O pedido implica no elemento escolha. Seu parceiro pode atender ou não seu pedido, porque o amor é sempre uma decisão. É isso que o torna significativo. Saber que meu cônjuge ama-me a ponto de atender meu pedido comunica emocionalmente que ele se importa comigo, respeita-me, admira e deseja fazer algo que me agrade. Não há como desenvolver o amor emocional através de intimações. Meu cônjuge talvez obedeça às minhas ordens, mas isso não será uma expressão de seu amor. Será uma forma de medo, culpa ou de alguma outra emoção, mas jamais de amor. Então, um pedido cria uma oportunidade de se expressar amor, ao passo que uma ordem sufoca essa possibilidade. Dialetos variados. Palavras de afirmação são uma das 5 linguagens básicas do amor. Dentro desse idioma, no entanto, há vários dialetos. Já falamos sobre alguns, mas ainda há muitos outros. Diversos livros e artigos já foram escritos sobre esse tema. Todos eles têm em comum o uso de palavras que afirmam o cônjuge. O psicólogo William James diz que, possivelmente, a mais profunda necessidade humana é a de ser apreciado. Palavras de afirmação poderão suprir essa necessidade em muitas pessoas. Se você não é um homem ou mulher que gosta de expressar palavras amorosas, se essa não é sua primeira linguagem, mas acha que é a de seu cônjuge, sugiro que adquira uma caderneta e chame-a de Palavras de Afirmação. Quando você ler um artigo ou um livro romântico, escreva ali algumas palavras de afirmação que tenha gostado. Quando assistir a alguma palestra sobre amor ou ouvir algum amigo dizer alguma coisa positiva sobre outra pessoa, anote. Com o tempo, você terá colecionado uma lista de palavras para serem usadas ao transmitir amor a seu cônjuge. Outra coisa que se deve fazer é pronunciar palavras de afirmação de forma indireta, ou seja, dizer algo positivo sobre seu cônjuge, mesmo na ausência dele. Eventualmente, alguém transmitirá a ele ou a ela o que você disse, e assim ganhará os bônus do amor. Diga à sua sogra que a filha dela é sensacional. Possivelmente, quando ela contar isso à sua esposa, com certeza aumentará alguma coisa e você acabará ganhando mais crédito. Também elogie seu cônjuge na frente dos outros quando ele ou ela estiver presente. E quando você for o alvo do elogio, certifique-se de repartir o crédito com seu cônjuge. Há muitas outras formas de se dizer palavras de afirmação, entre elas, escrevê-las. Frases escritas têm a vantagem de serem lidas várias vezes. Aprendi uma lição muito importante sobre palavras de afirmação e linguagens do amor em Little Rock, Arkansas. Minha visita a Bill e Barry Joe ocorreu em um belo dia da primavera. Eles moravam em um condomínio fechado, em uma casa com uma gradinha na frente, um gramado bem verde no jardim e canteiros de viçosas flores. Era uma visão idílica. Ao entrar, porém, percebi que o clima interior era bem diferente. O casamento deles desmoronara. Após 20 anos de matrimônio e possuidores de 2 lindas crianças, perguntavam-se primeiramente por que haviam se casado. Discordavam de tudo. A única coisa com que concordavam é que ambos amavam os filhos. Ao desenrolar sua história, percebi que Bill era muito dedicado ao seu trabalho e muito pouco tempo oferecia a Betty Jo, sua esposa, a qual trabalhava meio período, possivelmente para não permanecer dentro de casa. A forma de convivência entre os dois era a de evitarem estar juntos. Tentavam ficar longe um do outro para que seus conflitos não assumissem proporções maiores. O ponteiro do mostrador do tanque de amor de cada um deles apontava para o termo vazio. Disseram que já tinham procurado aconselhamento, porém em nada adiantara. Eles assistiriam ao meu seminário sobre casamento e eu partiria no dia seguinte. Aquele, portanto, seria meu único encontro com Bill e Betty. Resolvi, então, colocar todos os ovos em uma cesta só. Gastei 1 hora em particular com cada um. Ouvi atentamente as versões de suas histórias. Percebi que, apesar do vazio existente no relacionamento deles e do desacordo reinante naquela convivência, havia certas coisas que apreciavam um no outro. Bob disse-me: "Ela é uma boa mãe, uma excelente dona de casa e uma exímia cozinheira, quando resolve cozinhar. Porém, não demonstra a menor afeição por mim. Trabalho feito um louco e simplesmente não há por parte dela o menor reconhecimento."
Em minha conversa com Betty, ela concordou que Bill era um excelente provedor. Ela, no entanto, reclamou: "Ele não move uma palha para me ajudar em casa e nunca tem tempo para mim. O que adianta ter esta casa, o carro novo e todas as outras coisas se não podemos curti-los juntos?" Obtive mais informações e então decidi focalizar meu aconselhamento em dar a mesma sugestão para cada um. Disse a Bob e a Betty separadamente que eles possuíram a chave para mudar o clima emocional do casamento. Eu lhes afirmei: essa chave é expressar a apreciação pelas coisas que gosta nele ou nela e, no momento, suspender as reclamações sobre o que não se agrada. Repassei com eles os comentários positivos que fizeram um do outro e ajudei-os a fazer uma lista desses traços positivos. A relação de Bill focalizava as atividades de Betty Jo como boa mãe, excelente dona de casa e exímia cozinheira. A lista de Betty registrava a dedicação de Bill ao trabalho e sua provisão financeira à família. As relações foram feitas da forma mais detalhada possível. A lista de Betty ficou assim: ele não faltou um dia de trabalho em 20 anos. É um trabalhador dinâmico. Ele recebeu várias promoções nesses anos todos e sempre deseja aumentar sua produtividade. Ele paga as prestações da casa mensalmente. Ele paga as contas de água, gás e luz em dia. Ele nos comprou um carro novo há 3 anos. Ele corta a grama ou arruma alguém para fazê-lo semanalmente, durante a primavera e o verão. Ele varre as folhas ou contrata alguém para fazê-lo durante o outono. Ele providencia bastante dinheiro para a alimentação e roupas da família. Ele leva o lixo para fora nos dias de sua coleta. Ele me dá dinheiro para comprar presentes de Natal para toda a família. Ele concorda que eu gaste o dinheiro que recebo em meu emprego da forma que eu desejar. A lista de Bill ficou assim: ela arruma as camas todos os dias. Ela passa o aspirador na casa uma vez por semana. Ela leva diariamente as crianças para a escola, depois de dar-lhes um bom café da manhã. Ela faz janta 3 vezes por semana. Ela realiza as compras no supermercado e ajuda as crianças a fazer seus deveres de casa. Ela leva e traz as crianças quando há atividades na escola e na igreja. Ela leciona para crianças pequenas na escola dominical. Ela leva minhas roupas ao tintureiro. Ela lava as roupas e passa quando é preciso. Sugeri que acrescentassem a essas listas coisas que percebessem nas semanas seguintes. Solicitei também que 2 vezes por semana selecionassem alguma atitude positiva do outro e elogiassem. Dei-lhes ainda uma recomendação, que se Bill a elogiasse, ela não lhe respondesse com outro elogio, mas deveria simplesmente recebê-lo e dizer: "Muito obrigada por suas palavras." Disse a mesma coisa a Bill. Encorajei-os a proceder dessa maneira durante 2 meses, e se achassem que funcionava, deveriam então continuar. Se, no entanto, a experiência não ajudasse a melhorar o clima emocional do casamento, eles deveriam simplesmente encarar tudo aquilo como outra tentativa que não dera certo. No dia seguinte, peguei o avião e voltei para casa. Anotei em minha agenda para 2 meses depois ligar a Bill e Betty, a fim de saber o que acontecera. Quando lhes telefonei já em pleno verão, pedi para falar particularmente com cada um. Fiquei impressionado ao notar que Bill dera um grande passo à frente. Ele percebeu que eu concedera o mesmo conselho à sua esposa, mas encarara tudo de forma positiva. Para falar a verdade, ele achou ótimo. Ela expressava apreciação pelo seu trabalho duro e pela provisão que dava à família. Ele disse: "Ela realmente conseguiu fazer com que eu me sentisse um homem novamente. Ainda temos muito trabalho pela frente, Dr. Chapman, mas acredito francamente que estamos no caminho certo." Quando conversei com Betty, no entanto, achei que ela dera um passo muito pequeno. Ela me falou: "Alguma coisa melhorou, Dr. Chapman. Bill elogia-me, como o senhor sugeriu, e acredito que haja sinceridade nisso. Mas ele ainda não gasta nenhum minuto comigo. Trabalha o tempo todo e não tem 1 hora para mim." Enquanto eu ouvia Betty, as luzes acenderam. Sabia que fizera uma grande descoberta. A linguagem do amor de uma pessoa não é necessariamente a mesma da outra. Era óbvio que a primeira linguagem do amor de Bill era palavras de afirmação.
Ele era um trabalhador dedicado e apreciava seu emprego. O que ele mais queria de sua esposa era que ela expressasse admiração por isso. Aquele padrão foi provavelmente estabelecido em sua infância e a necessidade de receber elogios ainda era premente em sua vida adulta. Betty, por sua vez, possuía uma carência emocional em outra área. Era-lhe agradável receber elogios, mas ansiava por algo mais, exatamente a segunda linguagem do amor.